de fato, gente, quando a gente tem as nossas orientações ou as nossas, os nossos direcionamentos, né, ignorados, não é só sobre execução de tarefas. Nós não estamos falando aqui só de delegar e executar tarefas. A gente está falando em algo muito mais profundo. Nós estamos falando de conexão, nós estamos falando de autoridade, nós estamos falando de credibilidade, né? Então, à medida que você, ou da forma como você se relaciona com essa equipe, tem muito a ver com como você comunica, forma, o tom de voz, as suas expressões, né? O que acompanha? Você acompanha de fato aquilo que está sendo pedido? Ou simplesmente vai lá, joga a bomba e sai? Como que você se posiciona quando alguém deixa de fazer? Tem gente que, eu já vi muito isso, né? Tem muito gestor que o seu funcionário não faz aquilo que você pede, ele vai fazer igual o Kiko da Dona Florinda, né? Contar tudo para sua mãe. Então vai lá na RH reclamar, vai lá no CEO, no diretor reclamar, como se fosse de fato um problema do RH ou da diretoria. É um problema nosso enquanto gestor, gente. Ou a gente enquanto pai e mãe, para quem é pai e mãe, quando o filho da gente está dando piti, eu tenho que correr e buscar outra pessoa para poder educar. Não, eu sou a mãe, eu sou a mãe, vocês, né, pais e mães, a gente é que tem responsabilidade sobre os nossos. Funcionário é a mesma coisa, gente. Reclamar, ir lá no RH reclamar que a equipe não te ouve, que a equipe não te escuta, você está depondo contra você mesmo. Você está falando assim, eu não sou capaz de fazer a minha equipe me ouvir. Isso é sério. Eu já vi muito gestor e chorar as pitangas lá no RH. Ah, minha equipe não escuta. Ah, minha equipe não me atende. Nossa, minha equipe é muito indisciplinada. Eles não me ouvem, eles não fazem aquilo que eu peço. Você tá lá, assim, depondo contra você mesmo, falando que você não é capaz de fazer sua equipe te ouvir. Né? Então, talvez você não tenha percebido, mas quando você dá uma orientação para a pessoa e essa orientação não é seguida, não é só a equipe que sofre com isso, né? A gente também começa a ter inseguranças, então vira um ciclo vicioso. Então você se torna cada vez mais inseguro, pouco confiante, as pessoas não vão atendendo e aí isso vai só piorando. Né? Por isso que muitas vezes a gente percebe e vê muitos gestores lá no RH tentando se justificar ou falar que o problema está na equipe quando o problema está na gente. O problema é a gente que tem que resolver. Né? Então, vira um ciclo vicioso porque a gente acaba duvidando da nossa própria capacidade de poder fazer, né? E aí o que está em jogo? Quando a gente não consegue fazer essa equipe ouvir aquilo que a gente precisa, atender as atividades que a gente delega. A nossa capacidade de liderar que está em jogo, de gerar resultados, porque se eles não fizerem, você sozinho não consegue fazer a atividade toda, né? E, de fato, ser reconhecido. Como que você vai ser reconhecido se você não consegue levar essa equipe adiante? Né? Então, é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre isso, por isso que eu trouxe esses 3 passos, né, essas 3 ações que você precisa já tomar e realmente reverter essa situação. Porque não adianta a gente ficar só tentando e falando com eles para fazer e bater. É como a gente fala por aqui em Minas, né? É como se fosse bater em ferro frio mesmo. O que a gente precisa mudar é a forma de se comunicar, o acompanhamento que a gente faz das ações. Então, se você não acompanha hoje essas ações, precisa passar a acompanhar. Como você se posiciona enquanto líder, que é importante. E essas 3 ações práticas, elas vão te ajudar a ter muito mais confiabilidade, as pessoas vão confiar muito mais em você, elas vão começar a entender o impacto das suas decisões no resultado da empresa e de fato, a forma de que você vai construir essa conexão com a equipe. Quais são essas ações? Então vamos começar. A primeira ação é melhorar a comunicação, como a gente falou lá atrás. Um dos motivos é a comunicação que é pouco clara, o óbvio que não é dito e tal. Então, quando a gente vai dar uma ordem, primeiro, contexto. Fulano, nós vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque nós temos na produção isso, isso e isso, nós vamos entregar esse produto para tal cliente. Dá um contexto.
de forma rápida, objetiva, direta, para que a pessoa entenda que aquilo que está sendo falado, que aquilo que está sendo pedido é importante. Não é coisa da sua cabeça só, não. É algo que está ali, uma série de pessoas envolvidas, você está trazendo a informação para aquela pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. É saber e é passar para eles o que fazer, como fazer, qual prazo que você precisa que seja entregue, por que é importante fazer daquela forma. Né? Então, no exemplo anterior, que a gente até, no comentário que apareceu aqui, tá fazendo diferente entre os turnos, uma atividade que deveria ser feita a mesma atividade nos 3 turnos, tem que entrar em consenso. E por que tem que entrar em consenso? Porque se você fizer diferente num turno em relação ao outro, o padrão do produto ao longo do tempo vai mudar e a gente vai ter reclamação do cliente. Se a gente tiver reclamação do cliente, o cliente pode não comprar da gente mais. Se for consumidor final, tem reclamação. Se for uma outra empresa que compra produtos de vocês, de fato eles podem ter devolução do lote inteiro. Então é mostrar as consequências. É mostrar aquilo que realmente acontece se os 3 turnos não trabalharem no mesmo ponto, na mesma forma, com o mesmo padrão de produto, de processo. Né? Então, dê sempre o motivo pelo qual aquilo tem que ser feito da forma que está sendo feito, ou que está sendo pedido. Isso vai trazer as pessoas a entender por que elas não podem sair mudando as coisas da cabeça dela. Essa questão de a pessoa fazer, mas fazer errado, muito provavelmente ela não está entendendo o que é para fazer. Então, lembra que eu falei do óbvio que tem que ser dito? Além de só conversar e falar, fulano, faz o quê? Então, você está passando para essa pessoa o que ela tem que fazer. Agora, será que ela está entendendo o como? Será que ela está entendendo o passo a passo, como que precisa fazer para chegar no resultado? Então, muitas vezes, o que a gente erra não é de falar a pessoa o que fazer, é falar o como. Para alguns tipos de liderados, gente, para quem aí já é gestor de outros gestores, muitas vezes você fala o que e não necessariamente precisa detalhar o como. Porque essas pessoas elas já estão num nível mais pleno, mais sênior, então elas já têm uma forma de trabalhar, um como fazer determinadas atividades. Agora, via de regra, quando a gente está falando para operacional, a gente precisa ser o mais claro, o mais óbvio, o mais detalhista possível na hora de passar uma atividade. Então, falar o como fazer. Muitas vezes, em algumas circunstâncias, é fazer, por exemplo, um modelo. Né? Tem muitas questões da indústria, né? na linha de produção, que você vai ter que pegar uma peça e ajudar a mostrar como que você quer que faça, para que a pessoa siga aquele modelo. Em padrões, você pode ter padrões com foto, né? A explicação lá com ilustrações. Então, gente, o que não dá é para a gente, né, também não colaborar, porque nós somos facilitadores. Nós, enquanto gestores, somos facilitadores. Simplesmente falar o que fazer para a pessoa e achar que ela tem obrigação de saber fazer o como, você não vai chegar no resultado. E aí a pessoa desanima. Por quê? Você pede ela uma coisa, ela faz errado, o que ela tem que fazer? Retrabalhar. Não, gente, se tem uma coisa que dá preguiça, e eu te falo por mim, é fazer o mesmo serviço 2 vezes porque não foi bem feito a primeira vez. Pelo amor de Deus. Fazer retrabalho, não. É a pior perda que a gente pode ter na vida, é retrabalho. Então, para fazer certo da primeira vez, eu preciso saber como é que faz. Então, tem uma equipe que tem uma dificuldade maior em seguir passo a passo, em seguir procedimentos, faz uma catequese com eles. Se for, como diz um amigo meu, se for precisar rezar a missa, fazer a pregação ali todo dia para entender como que tem que fazer, faz. Até o dia que faz bem feito. Porque se você simplesmente dar as costas e achar que eles vão fazer, esquece, não vão fazer não. A gente é responsável pela qualidade do serviço que o nosso funcionário entrega.